Ela achou que eu ia aceitar. Eu troquei as fechaduras. Depois de cruzar todos os limites e ainda me chamar de dramático, ela aprendeu da forma mais dura que liberdade sem respeito cobra um preço alto. Meu nome é Rafael, tenho 36 anos e sou chefe de cozinha. Passei 15 anos da minha vida suando em cozinhas apertadas, queimando as mãos, dormindo 4 horas por noite, tudo para realizar um sonho que parecia impossível para um garoto que cresceu na periferia de Santos. Há 5 anos, abri meu próprio restaurante, o Tempero da Alma. E contra todas as expectativas consegui transformar aquele espaço pequeno num dos endereços mais procurados da cidade. Ganhamos prêmios, recebemos críticas incríveis, e cada mesa reservada com semanas de antecedência era a prova de que eu tinha vencido. Conheci Renata numa festa de aniversário de um amigo em comum. Ela era bonita, extrovertida, trabalhava como gerente de loja e parecia impressionada com minha determinação. Começamos a namorar e, sinceramente, eu achava que tinha encontrado alguém que entendia o valor do trabalho duro. Casamos depois de 2 anos, e no começo tudo parecia perfeito. Ela me apoiava, dizia que se orgulhava de mim, frequentava o restaurante e adorava contar para as amigas que era casada com um chefe premiado. Mas nos últimos 6 meses, alguma coisa mudou. Renata começou a agir de um jeito diferente, como se o sucesso do restaurante fosse algo que ela merecesse também, só por estar ao meu lado. Ela chegava no estabelecimento e tratava meus funcionários como se fossem empregados dela. Dava palpites sobre o cardápio sem entender nada de gastronomia e sempre terminava as conversas com aquele sorrisinho de superioridade que me irritava profundamente. Uma noite, depois de um serviço especialmente cansativo, cheguei em casa e a encontrei na sala com a mãe e o irmão. Fábio, o cunhado, estava esparramado no meu sofá como se fosse dono do lugar. Renata me olhou e disse com naturalidade: "Amor, precisamos conversar sobre dar uma oportunidade para o Fábio. Ele está desempregado faz tempo e pensei que você podia colocar ele para trabalhar no restaurante." Eu respirei fundo, tentando manter a calma. "Renata, a gente já conversou sobre isso. O restaurante não é lugar para fazer favor." Ela cruzou os braços e respondeu com frieza: "Não é favor, é família. Você exagera em tudo, sempre foi dramático demais. Naquele momento, eu deveria ter percebido que as coisas estavam prestes a desandar completamente. Cedi. Essa é a verdade nua e crua. Cedi porque queria evitar conflitos, porque achei que seria temporário, porque ainda acreditava que Renata ia perceber o absurdo do pedido dela." Fábio começou a trabalhar no Tempero da Alma na segunda-feira seguinte, e desde o primeiro dia eu soube que tinha cometido um erro gigantesco. Ele apareceu às 11 da manhã, 2 horas depois do horário combinado, vestindo uma camiseta amassada e cheirando a cigarro. Meu sous-chefe, Marcelo, veio até mim com uma expressão de descrença total. "Chefe, o cunhado chegou agora. Falou que não sabia que tinha que acordar cedo para trabalhar em restaurante." Engoli a raiva e fui conversar com Fábio. Ele estava no vestiário mexendo no celular, sem a menor pressa. "Fábio, o expediente começa às 9. Você sabia disso." Ele deu de ombros, sem nem levantar os olhos da tela. "Relaxa, cunhado. Não precisa ser tão certinho. A Renata disse que aqui é tipo família, então achei que podia ser mais flexível. Aqui é um negócio profissional. Se você quer trabalhar, precisa respeitar as regras." Ele finalmente me olhou, com aquele sorriso debochado. Tá bom. Não precisa ficar estressado. Vou melhorar." Mas não melhorou. Nos dias seguintes, Fábio chegava sempre atrasado, enrolava nas tarefas mais simples, ficava no celular enquanto a equipe corria para dar conta do movimento e tratava meus funcionários como se fossem inferiores a ele. Pior ainda, ele tinha mania de dar palpites sobre como eu deveria conduzir o restaurante. "Você podia colocar uns pratos mais simples no cardápio, cunhado. Essas coisas francesas aí ninguém entende. O pessoal gosta de comida normal." Eu respondi com a voz controlada: "Fábio, eu construí a reputação desse lugar justamente com essa culinária. Não vou mudar." Ele riu. "Nossa, você é orgulhoso demais. A Renata tem razão quando fala que você não aceita opiniões." Aquilo me atingiu como um soco. Renata estava falando mal de mim pelas costas com o irmão.
Respirei fundo e voltei para a cozinha, tentando me concentrar no trabalho. À noite, quando cheguei em casa, Renata já estava me esperando com uma expressão impaciente. O Fábio me ligou dizendo que você foi grosso com ele hoje. Ele só estava tentando ajudar. Ajudar? Renata, ele atrapalha o serviço, desrespeita a equipe e ainda quer mudar o cardápio que levou anos para eu desenvolver. Ela revirou os olhos. Você sempre dramatiza tudo. É meu irmão, Rafael. Você precisa ter paciência. Naquele momento, percebi que o problema não era só Fábio. Era Renata achando que tinha o direito de transformar meu restaurante em playground da família dela. A catástrofe aconteceu numa sexta-feira à noite. Tínhamos um evento privado agendado há meses, uma comemoração de aniversário de casamento de um casal influente da cidade. Eram 40 convidados, menu degustação especial, vinhos selecionados, tudo milimetricamente planejado. Esse tipo de evento era vital para a reputação do Tempero da Alma. Fábio deveria estar na cozinha ajudando com tarefas básicas, mas quando o serviço começou, ninguém conseguia encontrá-lo. Marcelo veio até mim no meio do preparo de uma entrada. Chefe, o Fábio sumiu. Ninguém viu ele desde as 7. Senti a pressão subir, mas não tinha tempo para procurar cunhado irresponsável. Concentrei-me no jantar, cada prato tinha que sair perfeito. Estava tudo correndo bem até que escutei vozes alteradas vindo do salão. Meu coração gelou, saí da cozinha e a cena que vi foi pior que qualquer pesadelo. Fábio estava no meio do salão, cambaleando, com os olhos vermelhos e a fala arrastada, discutindo com um dos convidados. A garrafa de vinho na mão dele deixava claro que tinha bebido bastante. Você tá pagando por comida, cara, mas aposto que nem sabe o gosto de nada. Tudo frescura esse negócio de alta gastronomia. O convidado estava vermelho de raiva. O anfitrião do evento me olhou com uma expressão de choque total. Atravessei o salão em 3 passadas e segurei o braço de Fábio com firmeza. Você está despedido. Saia agora. Ele tentou se soltar, gritando: Você não manda em mim! A Renata disse que eu tenho direitos aqui! Arrastei-o para fora enquanto ele berrava obscenidades. Os convidados ficaram em silêncio constrangedor. Passei a hora seguinte pedindo desculpas, oferecendo cortesias, tentando salvar o que restava daquela noite desastrosa. Alguns convidados saíram antes do tempo. Foi humilhante. Cheguei em casa quase meia-noite, exausto e furioso. Renata estava acordada, e pela cara dela, Fábio já tinha ligado com a versão dele da história. Ela me atacou antes mesmo que eu tirasse os sapatos. Como você ousa expulsar meu irmão daquele jeito? Na frente de todo mundo, ele tá arrasado! Explodi. Arrasado? Renata, ele apareceu bêbado num evento importante e insultou meus clientes. Destruiu a reputação que eu levei anos construindo. Você tá exagerando como sempre. Foi só um deslize. Todo mundo erra. Mas você, dramático do jeito que é, transformou numa tragédia. Ela cruzou os braços, esperando que eu voltasse atrás. Que eu aceitasse mais essa. Não vou aceitar. Ele não volta. Renata deu um sorriso frio. A gente vai ver isso. Achei que depois daquela noite desastrosa, Renata ia entender a gravidade da situação. Estava completamente enganado. No domingo seguinte, acordei com ela jogando papéis na minha cara enquanto eu ainda estava na cama. O que é isso? Ela tinha uma pasta inteira nas mãos, e pelo jeito como me olhava, cheia de prepotência, percebi que algo muito pior estava por vir. São documentos que meu advogado preparou. Você não quis ouvir quando eu pedi com educação. Agora vamos resolver do jeito difícil. Peguei os papéis e senti o sangue gelar. Era uma proposta formal, exigindo que eu transferisse 50% da propriedade do Tempero da Alma para o nome dela. Além disso, requeria que Fábio fosse recontratado imediatamente com o cargo de gerente operacional e salário de R$ 8.000 mensais. Você tá louca? Eu construí esse restaurante sozinho, muito antes de te conhecer. Renata sentou na beirada da cama com um sorriso calculista que eu nunca tinha visto antes. Aquela mulher na minha frente parecia uma estranha. Rafael, a gente é casado. O que é seu também é meu. Além disso, você se esquece que eu sempre estive ao seu lado, te apoiando. Mereço reconhecimento por isso. Apoio? Você mal aparecia no restaurante antes de decidir que queria mandar em tudo? Ela ignorou completamente meu argumento. Outra coisa,
Minha mãe vai precisar de um cargo também. Nada muito puxado, só supervisão geral e um salário de 5 mil. Ela tem experiência em administração. Sua mãe nunca trabalhou na vida. Viveu às custas do seu pai até ele falecer. Renata se levantou, pegou a bolsa e caminhou até a porta do quarto. Antes de sair, virou-se com uma expressão de pura arrogância. Você tem 1 semana para aceitar essas condições. Se não aceitar, vou entrar com processo exigindo meus direitos conjugais sobre o negócio. Meu advogado garantiu que posso conseguir muito mais do que estou pedindo. Estou sendo generosa. Generosa? Vocês querem sugar tudo que eu construí. Ela deu de ombros. Chame do que quiser, mas você vai aceitar, porque sei que você não aguenta conflitos. Sempre foi fraco assim. Aliás, tem outra coisa que você deveria saber. Fez uma pausa dramática, saboreando o momento. Eu já prometi ao Fábio que ele seria sócio do restaurante. Ele já está contando com isso. Já até comentou com os amigos. Imagina a decepção se você não cumprir. Saiu batendo a porta. Fiquei ali, segurando aqueles papéis absurdos, percebendo finalmente a verdade. Renata nunca me amou. Ela apenas viu em mim uma oportunidade, um caminho fácil para sustentar a família parasita dela. Precisei de 2 dias para processar aquela bomba que Renata tinha jogado no meu colo. 2 dias andando pela casa como zumbi, tentando entender como tinha chegado naquele ponto. Na terça-feira, voltei ao restaurante determinado a focar no trabalho, mas o universo tinha outras surpresas guardadas para mim. Amanda, minha gerente financeira, entrou no meu escritório com uma expressão preocupada. Rafael, preciso falar com você sobre uma coisa estranha. Notei algumas movimentações no sistema que não batem com nossos procedimentos. Meu estômago embrulhou. O que exatamente? Alguém liberou acesso administrativo para 2 usuários novos. Um deles tem permissão para mexer no caixa e nos registros financeiros. Senti a raiva subindo. Quem autorizou isso? Amanda hesitou antes de responder. Foi a Renata. Ela veio aqui no sábado. Disse que você tinha autorizado e pediu para eu criar os perfis. Como ela é sua esposa, achei que não tinha problema. E quem são esses usuários? Fábio e Dona Carmen. Carmen era a mãe de Renata. Aquilo já tinha ultrapassado todos os limites imagináveis. Peguei o telefone e liguei para Renata na mesma hora. Ela atendeu com aquela voz doce e falsa. Oi, amor. Tudo bem? Renata, você deu acesso ao sistema do restaurante para o seu irmão e sua mãe sem me consultar? Ela suspirou como se eu fosse uma criança irritante. Rafael, a gente já conversou sobre isso. Eles vão fazer parte do negócio, então precisam ter acesso às informações. Estou apenas adiantando o inevitável. Inevitável? Você tá delirando. E outra, como você conseguiu entrar no escritório no sábado? Tenho chave, ué. Você me deu há 2 anos, lembra? Aquela chave era para emergências, não para você invadir meu espaço e tomar decisões sem meu consentimento. Ela deu uma risada curta e debochada. Invadir? É o restaurante do meu marido. Tenho todo o direito de estar lá. Aliás, a mamãe vai passar lá hoje à tarde para conhecer melhor a operação. Ela tem umas ideias incríveis para aumentar o lucro. Desliguei na cara dela. Amanda ainda estava ali, claramente constrangida com a situação. Desculpa, Rafael. Eu não sabia que tinha esse problema entre vocês. Não é sua culpa, Amanda. Mas preciso que você remova esses acessos imediatamente. Todos, exceto os funcionários autorizados por mim. Ela assentiu e saiu. Fiquei ali sozinho, percebendo que Renata tinha invadido o único espaço que ainda era verdadeiramente meu. Ela não estava apenas pedindo participação no restaurante. Ela estava tomando posse, agindo como se já fosse dona de tudo, preparando o terreno para enfiar a família inteira no meu negócio como sanguessugas. E o pior, ela tinha certeza absoluta de que eu ia aceitar calado. Carmen apareceu no restaurante naquela mesma tarde, acompanhada de Renata e Fábio. Os 3 entraram como se fossem donos do lugar, cumprimentando meus funcionários com familiaridade forçada e sorriso falso. Eu estava na cozinha quando Juliana, a hostess, veio me avisar. Eles estão pedindo para usar seu escritório para uma reunião. Sequei as mãos e fui até lá. Encontrei os 3 sentados ao redor da minha mesa, com papéis espalhados e Carmen já instalada na minha cadeira como se fosse a presidente de uma empresa.
O que vocês estão fazendo aqui? Carmen me olhou por cima dos óculos com aquela expressão de superioridade insuportável. Rafael, senta aí que precisamos alinhar algumas coisas sobre o futuro deste estabelecimento. Futuro? Vocês não têm nada a ver com o futuro do meu restaurante? Renata bateu a mão na mesa. Nosso restaurante! Quando você vai entender que somos uma família e família compartilha tudo? Fábio estava recostado na cadeira, mexendo no celular, completamente desinteressado na conversa. Carmen puxou uma folha e começou a ler como se estivesse apresentando um plano de negócios. Fizemos uma análise preliminar e identificamos vários problemas. Primeiro, você gasta demais com ingredientes importados. Segundo, a equipe é grande demais para o tamanho do estabelecimento. Terceiro, esse cardápio sofisticado afasta clientes que preferem comida simples e barata. Cada palavra que saía da boca dela era uma afronta ao meu trabalho, à minha dedicação, a tudo que eu tinha construído. Vocês não entendem nada de gastronomia. Esse cardápio ganhou prêmios, essa equipe é treinada, esses ingredientes garantem a qualidade que fez este lugar ser reconhecido. Carmen continuou, ignorando completamente minha fala. Quarto ponto, e talvez o mais importante. Você precisa aceitar que não pode administrar tudo sozinho. É arrogância sua achar que sabe mais que todo mundo. Por isso, estamos propondo uma reestruturação completa da gestão. Renata se levantou e ficou ao lado da mãe, como se fossem sócias apresentando uma proposta empresarial. Eu assumo a parte administrativa e financeira. Minha mãe fica responsável por recursos humanos e relacionamento com fornecedores. O Fábio cuida do atendimento ao cliente e expansão de marketing. Eu ri. Ri de nervoso, de raiva, de incredulidade total. Vocês três não têm qualificação nenhuma para essas funções. Fábio mal consegue chegar no horário. Carmen nunca trabalhou formalmente na vida. E você, Renata, não sabe diferenciar um balanço financeiro de uma lista de compras. O rosto de Renata ficou vermelho. Como você ousa falar assim da minha família? Nós estamos tentando te ajudar e você, egoísta como sempre, só pensa em si mesmo. Carmen cruzou os braços. Você tem até sexta-feira para aceitar nossa proposta. Depois disso, vamos tomar medidas mais drásticas. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto do quarto, ouvindo a respiração tranquila de Renata ao meu lado, e uma certeza absoluta tomou conta de mim. Ela dormia em paz porque tinha certeza que eu ia ceder. Afinal, sempre cedi. Sempre evitei conflitos, sempre busquei harmonia, sempre coloquei a paz acima da minha própria dignidade. Mas havia algo que Renata não sabia. Algo que descobri por acaso há 3 meses, quando precisei buscar um documento antigo no escritório dela em casa. Encontrei conversas impressas, mensagens que ela tinha trocado com uma pessoa. Não eram muitos detalhes, mas o suficiente para entender que durante meses ela tinha mantido contato inadequado com alguém, falando mal de mim, reclamando do casamento, dizendo que estava comigo apenas pela estabilidade financeira. Na época, engoli aquilo em silêncio. Fingi que não tinha visto. Tentei acreditar que era coisa passageira, que nosso casamento ainda tinha conserto. Mas agora, vendo a frieza com que ela e a família dela tentavam me destruir, tudo fazia sentido. Renata nunca me amou. Eu era apenas um meio para um fim. Na manhã seguinte, liguei para meu contador, Bruno, que também era amigo desde os tempos de faculdade. Bruno, preciso da sua ajuda. É urgente. Nos encontramos num café longe do restaurante. Expliquei toda a situação, mostrei os documentos que Renata tinha me dado, contei sobre as invasões, sobre as ameaças. Ele analisou tudo com cuidado e depois me olhou sério. Rafael, você teve sorte. O restaurante foi aberto antes do casamento e você nunca colocou o nome dela em nada. Legalmente, ela não tem direito sobre o negócio. Além disso, vocês têm separação total de bens. Ela está blefando. Mas e se ela entrar na justiça mesmo assim? Pode tentar, mas vai perder. Principalmente se você tiver provas de que ela agiu de má fé, tentando se apropriar indevidamente do patrimônio. Tenho provas. Muitas. Bruno se recostou na cadeira. Então você sabe o que precisa fazer. Passei os dias seguintes em silêncio absoluto. Renata achava que meu silêncio era sinal de derrota, que eu estava processando a inevitabilidade da situação.
Na quinta-feira, ela chegou em casa animada. Então, amor, já pensou direitinho sobre nossa proposta? Amanhã é o prazo. Olhei para ela com a expressão mais neutra que consegui. Pensei muito, Renata. Você tem razão. Eu sempre fui dramático demais. Vamos conversar amanhã à noite com calma. Podemos até chamar sua mãe e o Fábio. Quero resolver isso de uma vez. O sorriso que ela abriu foi de pura vitória. Sabia que você ia entender. Viu como é melhor quando você não fica teimoso? Assenti em silêncio. Ela não fazia ideia do que estava por vir. Sexta-feira chegou e eu estava preparado. Tinha passado a noite anterior organizando cada detalhe, cada documento, cada passo do que estava prestes a acontecer. Renata acordou cantarolando, feliz como eu não via há meses. Ela realmente acreditava que tinha vencido. Vou preparar um jantar especial hoje à noite para comemorar nossa nova parceria. Chamei a mamãe e o Fábio para as 8. Podemos assinar os papéis e brindar. Perfeito. Vou sair mais cedo do restaurante hoje. Também tenho alguns documentos para mostrar. Ela me abraçou por trás enquanto eu tomava café. Sabia que você ia ser razoável, Rafael. A gente vai fazer esse restaurante crescer muito. Você vai ver. Saí de casa sem dizer mais nada. No restaurante, reuni minha equipe de confiança. Marcelo, Amanda e Juliana. Expliquei a situação e o que estava prestes a acontecer. Todos ficaram chocados, mas me apoiaram completamente. Chefe, a gente tá com você. Esse lugar é seu. Você construiu isso do zero. Não deixa eles levarem, disse Marcelo com convicção. Não vou deixar. Podem ter certeza. Às 7 da noite, parei na porta de casa e respirei fundo. Entrei e encontrei a sala decorada, mesa posta, Renata usando um vestido elegante. Carmen e Fábio já estavam lá, taças de vinho nas mãos, sorrisos largos nos rostos. Pareciam hienas celebrando antes de devorar a presa. Finalmente. Senta aqui, Rafael. Vamos resolver logo isso para começarmos nossa nova fase, disse Carmen, apontando para a cadeira como se fosse minha patroa. Sentei e coloquei minha pasta sobre a mesa. Renata trouxe os documentos dela, aquela proposta absurda de sociedade forçada. Antes de assinarmos qualquer coisa, preciso esclarecer alguns pontos. Vocês estão exigindo metade do restaurante, cargos executivos e salários altos, correto? Exatamente. E é o mínimo que sua família merece, respondeu Renata com aquele tom de superioridade. Família. Interessante você usar essa palavra, Renata. Porque família se constrói com respeito, verdade e lealdade, coisas que você nunca teve por mim. O sorriso dela vacilou. Do que você está falando? Abri minha pasta e coloquei documentos sobre a mesa. Registros de conversas, comprovantes, tudo organizado. Estou falando de como você nunca me amou de verdade, de como planejou usar meu trabalho para bancar sua família parasita, de como invadiu meu restaurante, tentou roubar o que eu construí. Renata ficou pálida. Fábio parou de beber. Carmen se inclinou para a frente tentando ver os papéis. Você não tem direito sobre nada do tempero da alma. Nada. E essa reunião não é para assinar sociedade. É para entregar isso aqui. Coloquei um envelope na frente de Renata. Ela abriu com as mãos tremendo e leu. Eram os papéis do divórcio. O silêncio que tomou conta da sala foi ensurdecedor. Renata olhava para os papéis como se não conseguisse processar o que estava vendo. Carmen foi a primeira a reagir, levantando-se bruscamente da cadeira. Você não pode fazer isso, a gente tem direitos, vamos processar você até tirar tudo que você tem. Podem tentar. Meu advogado está esperando qualquer movimento de vocês. O restaurante foi aberto antes do casamento, temos separação total de bens, e Renata nunca investiu um centavo no negócio. Judicialmente, vocês não têm absolutamente nada. Renata finalmente encontrou a voz, mas o que saiu foi um grito desesperado. Rafael, para com isso! A gente pode conversar e resolver de outro jeito. Eu admito que exagerei, mas não precisa chegar nesse ponto. Exagerou? Você invadiu meu espaço, tentou roubar meu trabalho, trouxe sua família inteira para me sugar como parasitas. Isso não é exagero, Renata. É quem você realmente é. Fábio, que até então estava quieto, se levantou cambaleando. Você é um idiota. A Renata podia ter ficado com alguém muito melhor que você. Devia agradecer por ela ter te dado atenção. Dei uma risada seca. Melhor? Fábio,
Você é um desempregado de 32 anos que vive às custas da mãe. Seu conceito de melhor é bastante questionável. Ele avançou na minha direção, mas Carmen o segurou. Rafael, vamos sentar e negociar com calma. Talvez possamos chegar num acordo que beneficie todos. Não existe acordo. Amanhã de manhã, um chaveiro vai trocar todas as fechaduras da casa. Essa casa é minha. Comprei antes de conhecer Renata. Vocês têm até domingo meio-dia para retirar apenas as coisas pessoais dela. Qualquer item que pertença a mim fica. Renata começou a chorar, mas eram lágrimas de raiva, não de tristeza. Você não pode me jogar na rua assim. Pode ficar na casa da sua mãe. Tenho certeza que com todo aquele dinheiro que ela guardou enquanto fingia estar precisando, ela tem espaço de sobra. Carmen ficou vermelha. Como você ousa? Eu sempre tratei você como filho. Mentira. Você sempre me tratou como um banco ambulante. Assim como sua filha. Aliás, Renata, todas aquelas conversas que você teve com o advogado, eu gravei. Todas as tentativas de apropriação indevida do restaurante estão documentadas. Se vocês tentarem qualquer coisa, vou usar contra vocês. Me levantei e peguei minha pasta. A reunião está encerrada. Vocês sabem o caminho da porta. Renata segurou meu braço com força. Você vai se arrepender disso. Vou destruir sua reputação. Vou contar para todo mundo que tipo de homem você é. Olhei nos olhos dela e vi apenas desespero. Conte o que quiser, Renata. A verdade sempre aparece no final. E a verdade é que vocês perderam. Saí de casa naquela noite e não olhei para trás. 6 meses se passaram desde aquela noite. 6 meses que mudaram completamente minha vida. No sábado seguinte à reunião, as fechaduras foram trocadas conforme prometido. Renata apareceu no domingo com Carmen e Fábio, pegaram as malas dela em silêncio tenso e foram embora. Ela ainda tentou uma última cartada, me olhando com aqueles olhos que um dia eu achei bonitos. Rafael, por favor, a gente pode recomeçar. Eu erro, você também erra. Podemos superar isso. Renata, você não errou. Você mentiu, manipulou e tentou me destruir. Não existe recomeço depois disso. Foram as últimas palavras que trocamos pessoalmente. O divórcio foi finalizado em tempo recorde. Como eu tinha todas as provas necessárias e ela não tinha base legal para reivindicar nada, o processo foi simples. Renata saiu do casamento exatamente como entrou, sem nada. A vingança, porém, foi além do que eu planejei. 2 semanas após nossa separação, um dos clientes VIP daquele evento desastroso que Fábio arruinou me procurou. Era dono de uma rede de investimentos e tinha ficado impressionado com minha postura profissional ao lidar com a crise. Ele propôs uma sociedade para expandir o tempero da alma para outras cidades. Aceitei. Hoje temos 4 unidades do restaurante, todas com excelente reputação. Fui destaque em revistas especializadas, dei entrevistas. Meu nome ficou conhecido nacionalmente. O sucesso que Renata tanto queria compartilhar multiplicou justamente depois que ela saiu da minha vida. Ontem, estava no mercado comprando ingredientes quando esbarrei com ela. Renata estava no caixa com uma cesta básica de produtos simples, bem diferente do estilo de vida que levava quando estava comigo. Nossos olhares se cruzaram. Ela desviou rapidamente, mas não antes de eu ver a derrota estampada no rosto dela. Soube por conhecidos em comum que Carmen teve que vender a casa reformada com o dinheiro que Renata desviou, pois não conseguia mais pagar as contas. Fábio continua desempregado, agora morando num apartamento minúsculo com a mãe. Renata trabalha como operadora de telemarketing, ganhando um salário que mal cobre suas despesas. Não sinto pena, sinto justiça. Eles acreditaram que eu era fraco, que minha bondade era sinal de fraqueza, que eu aceitaria qualquer humilhação para evitar conflitos. Aprenderam da pior forma possível que respeito não é opcional. Liberdade sem respeito sempre cobra um preço alto, e eu fiz questão de cobrar cada centavo dessa dívida. Hoje, durmo em paz todas as noites. Trabalho no que amo, rodeado de pessoas que me respeitam de verdade. E quando fecho a porta da minha casa, sei que ninguém vai invadi-la sem permissão. Afinal, eu troquei as fechaduras. Rafael aprendeu da maneira mais dura que bondade não significa fraqueza, e que tolerância tem limites muito bem definidos.
Quando Renata e sua família cruzaram todas as linhas do respeito, tentando transformar anos de trabalho árduo em propriedade deles através de manipulação e chantagem emocional, ele finalmente entendeu que algumas batalhas precisam ser travadas. A vingança dele não foi destrutiva, mas cirúrgica. Simplesmente cortou os parasitas da própria vida e deixou que enfrentassem as consequências naturais de suas escolhas. Hoje Rafael prospera enquanto aqueles que tentaram destruí-lo amargam o fracasso que sempre mereceram. Essa história nos mostra que estabelecer limites não é egoísmo, é sobrevivência. Muitas vezes confundimos amor com submissão e acabamos permitindo que pessoas tóxicas destruam tudo o que construímos com sacrifício. Rafael não foi cruel, apenas justo. Ele deu chances, tentou dialogar, mas quando percebeu que estava lidando com gente de má fé, agiu para proteger seu patrimônio e sua dignidade. A verdadeira lição aqui é que respeito é a base de qualquer relacionamento, e quando ele deixa de existir, não há motivo para continuar. E você? O que faria no lugar de Rafael? Já passou por alguma situação parecida com família ou relacionamento? Conta aqui nos comentários, a gente adora ler suas histórias e experiências. Sua opinião é muito importante para a gente. Não esquece de deixar aquele like se você curtiu essa história e se sentiu que a justiça foi feita. Se você é novo por aqui, inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Amanhã tem história nova e com certeza você não vai querer ficar de fora. A gente se vê no próximo vídeo.